Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, esses pecados públicos, a pessoa acha que é libertação isso, né? Agora, ela não vê muitas vezes que esse pecado oculto é um pecado. O pecado de andar debaixo da lei. Sendo que Cristo morreu para anular esse poder da lei, para revelar a lei, na verdade, né? Jesus falou, não vim anular a lei não acabou. Ela continua, mas agora eu vim revelá-la, vim mostrar como ela de fato. Antes era resolução, força humana. Agora não. Agora é fé. E a fé libera a graça, poder atômico de Deus, sobrenatural, de atuação do ser humano. É liberar o poder, levar o caráter de Cristo. Então, o mistério. Por que Paulo fala que o mistério que teve oculto? Porque quando ele entendeu, ele fez o paralelo, né? Ele falou, poxa, quando eu estava na lei, ele era um mestre da lei, quando eu estava na lei, Cristo não vivia em mim, esse poder de Cristo, da natureza de Cristo não estava em mim. O amor, a dedicação que Cristo me dá, a força que Jesus me dá, o amor pelas pessoas, a intenção, a liberdade da autossatisfação, né? Porque Paulo era um camarada devoto, responsável e até fiel ao que ele achava que era verdade. Porque ele chegou a perseguir. Ó, esses caras estão contra Deus, vou lá matar eles. Quem que esses nazarenos pensam que eles são? E aí chegou a matar, torturar pessoas. Tá? Registros históricos de Paulo, né? Ele torturava as pessoas para que elas negassem esse Jesus, porque ele falava, esse Jesus aí não é do Deus de Israel, é um falso, é um charlatão. Então ele dedicado. Pensa. Aí quando Jesus aparece para ele, tem todo o processo da transformação, na verdade, da revelação a Paulo. Paulo se torna alguém que diz assim, ó, mistério esteve oculto, eu não sabia, eu não conseguia entender, a lei não me mostrava, a religião, a devoção que eu tinha, que era errada, falsa, era paralela, ela era pela metade, né? Vamos dizer assim, era numa meia verdade, né? Essa devoção que eu tinha, ela não permitia, eu não consegui, Cristo não vivia em mim, agora Cristo vive em mim, aleluia. Então o mistério que teve oculto foi revelado, Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Gálatas 2, né, 19, 20, mesma coisa. Paulo, a carta aos Gálatas é um paralelo, né, da lei, da carne, do espírito, da lei e da fé. Né? Paulo fala, ó, Gálatas, vocês começaram no espírito, vocês começaram certo, né? Tal, vocês me trataram bem, vocês eram zelosos e tal, mas agora vocês estão entrando na mentalidade carnal, vocês estão devorando uns aos outros, vocês estão se justificando na lei ou naquilo que vocês fazem de bom. Não, o evangelho, do princípio ao fim, é fé. Né? Então ele faz o paralelo do espírito, da carne. Se vocês andarem no espírito, as concupiscências da carne não vai dominar vocês. Então, mas o espírito é a graça e a fé. Andar no espírito. Não é andar na lei, pegar a lei e querer praticar ela. Resolução própria. E aí ele diz, fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Ou seja, Cristo vivendo nele.
O cara que entendia da lei de maneira extraordinária, que vivia a lei, respirava a lei, matava por causa da lei, perseguia por causa da lei. E ele falou: agora é Cristo que vive em mim. Então não é mais a minha força, simplesmente a minha fé. Mas para que isso domine a nossa vida, essa mentalidade de Deus que é poderosa, e eu fico imaginando às vezes como que essa mentalidade tão poderosa às vezes não nos domina. Por quê? Porque é necessário a rendição e a fé. Eu não posso viver, você tem que enxergar como uma fraqueza, como um pecado. Se você é sempre interessado na recompensa, ou sempre você tem medo de ser punido, você tem que enxergar isso. Você tem que confessar esse pecado, é uma libertação que você precisa. Às vezes tem uma ação diabólica que lança esses pensamentos em você, domina a sua vida. Por isso que alguns outros tipos de pecado te dominam, às vezes o medo te domina, às vezes os pecados, né, públicos te dominam também, porque a raiz é esse pecado, de sempre ter um interesse, sempre querer ganhar alguma coisa, sempre desejar alguma coisa, ganhar, às vezes uma coisa pequena, sempre tem medo de ser punido. Então você precisa consertar isso, precisa de um arrependimento. Irmãos, entenda, ação diabólica na sua vida, que muda o seu comportamento, sua vida, muitas vezes, tá? Tem que entender uma coisa. Quem precisa de crescer e ser liberto é o crente. Crescimento espiritual e libertação. Mudança é o crente. O ímpio, ele precisa de salvação. Não adianta ir lá libertar, em nome de Jesus, libertar um ímpio, expulsar o demônio dele. Ele precisa de salvação. Aí ele entra num processo de libertação, transformação. Né? Então, primeiro é arrependimento, depois é regeneração, né? Ou santificação, libertação de todo pecado, e depois é a vida cheia do Espírito. Então, o cristão ele tem que enxergar isso. Tá? E libertação, irmão, não é quando o demônio manifesta e sai. Não é só isso. Ele tem que mudar a mentalidade. Eu já vi um caso que uma pessoa que todo culto, né, todo culto na oração o demônio manifestava. Todo culto o demônio manifestava. Todo, literalmente, todo domingo. Aí o nosso pastor chegou e falou assim, ó, chamou um dos obreiros que era responsável pelo setor que ela morava, né? A gente tinha grupo familiar. Falou assim, você tem que conversar com ela, explicar sobre a fé e a obra, porque ela baseia, a mente dela é dominada pelas obras. A forma de se vestir, que gera santidade e tal. Você vai pregar Efésios 2:8, que é pela graça. Ela não pode anular a graça na vida dela pela obra. Por isso que o demônio sempre domina ela. Então foi ministrado isso para ela, acabou. Por quê? Ela entendeu a verdade. O demônio não teve mais poder na mente dela, por ela entender a verdade. Então, quando manifesta é porque tá saindo, mas a mente da pessoa precisa ser moldada. A mente da pessoa precisa ser cheia da palavra. Por isso que ela precisa ouvir, receber a palavra, meditar na palavra, ouvir a palavra. E você e eu, né, como pregadores, temos que ter unção de Deus para pregar a palavra de Deus para as pessoas. Então, o camarada acha que está liberto, acha que está livre, porque os pecados públicos ele não pratica mais. Às vezes não em público, né? Ele pratica, provavelmente pratica isolado, mas ele tem que entender uma coisa, tem que avaliar a si mesmo. Às vezes você não faz coisas que você não vai ter recompensa, e aí? Será? Você deixa de fazer alguma coisa porque você não vai ter uma recompensa? Você não vai ganhar nada com isso? E aí, crente? Você não tem interesse em orar para ajudar alguém. Né? Deus já colocou no seu coração para você orar a Deus pedindo dinheiro para você ofertar? Quanto tempo você não faz isso, crente? E você já fez isso?
É uma pergunta. Né? Interessante pensar nisso. Você fala, Deus, preciso de R$ 500 para você te ofertar na vida de uma pessoa, então eu quero R$ 500 para ofertar. Você já orou assim? Pedindo para Deus essa provisão para poder ofertar na vida de outro? Não é nem para você para ofertar na vida do outro? Então isso mostra que muitas vezes a gente não está indiferente. A gente anda na lei, né? Não anda na graça. Não se importa, está indiferente. Porque a graça de Deus, ela inunda o caráter da pessoa. Ela não faz as coisas por interesse. Ela faz porque tem que fazer. Ela cumpre porque tem que realizar. Ela quer agradar o coração de Deus verdadeiramente. Então não precisa ser alimentada por reconhecimento. Ninguém precisa reconhecer, não. Estou fazendo e Deus acabou. Deus se agradando, o que importa verdadeiramente. Não aquela, faz para Deus. Não, é de verdade. Pode até ouvir. Eu, até como pastor, posso falar, faça para Deus, irmão. Mas a pessoa tem que aceitar aquilo e realmente dentro dela é para Deus. Deus é real para ela que ela faz para Deus. Né? Então, é aí que tá. Ela tem medo de ser punida. Vou perder uma posição, vou perder dinheiro, vou perder minha posição de líder, de louvor, de pregador, vou perder meu cargo, né? Vou perder minha esposa, né? Então vou mudar. Errado. Então o pecado a ser confessado é: eu estou debaixo da lei, nem percebi. Fala, Deus, me perdoa. Jesus morreu para me dar graça. João capítulo 1. A lei veio por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, se você não anda na graça, você não está andando na verdade. Então, isso é um pecado. Então, tem que falar, Deus, me perdoa. Me arranca de mim esses sentimentos. Sempre eu quero ser reconhecido. Sempre eu tenho interesse em algo. Eu só me dedico no que eu tenho interesse. Se me é dado uma coisa que eu não tenho interesse, eu não me dedico. Ou tira de mim esse medo de punição, medo de ser punido totalmente. Gente, nós temos fraquezas, mas não podemos andar com medo de ser punido. Se você for cair na sua fraqueza, se arrependa. Peça perdão para Deus, pede para o Espírito Santo te ajudar, tenha comunhão com Ele, ore no Espírito, medite na palavra, jejue. O Senhor vai te ajudar a vencer a fraqueza. Mas não ande acusado, com medo de ser punido, ou faça as coisas só por causa da punição. Faz por causa de Cristo. Então, esse tipo de coisa não pode nos dominar. O Filho de Deus nascido de novo não pode ser dominado por isso. Antes, ele tem que andar na verdade. Amém? Graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos orar, tá? Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora e rogo, confirma a tua santa palavra nessa mente, nesse coração agora. Em nome de Jesus. Quebra o poder do inimigo, quebra o poder das trevas, quebra as fortalezas agora. Toda ação maligna faz com que essa pessoa ande constantemente com medo ou interessada, totalmente na lei, não percebe. Toda essa ação maligna oculta deve ser trazidas à tona e desvendadas, reveladas, e que haja arrependimento agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, Senhor, essa pessoa que acompanha aqui, tanto na rádio como no Maná Diário, ela está sempre no mesmo fracasso, sempre no mesmo problema, sempre na mesma situação, e não entende por quê. Simplesmente, às vezes ela diz, abandonei pecados públicos, não pratico mais, mas tem um pecado oculto, que é uma pessoa sempre interessada em ganhar, sempre interessada na recompensa. Só faz as coisas premeditado, manipula situações e pessoas para ser beneficiado. E outras vezes, sempre tem medo da punição. Só faz as coisas empurrada porque vai ser punida. Isso é errado, Senhor. Isso é pecado. Lava-nos. Perdoa a tua igreja que pratica isso. Perdoa as nossas vidas que estamos nessa tendência. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E abra os olhos do teu povo para a maturidade. Em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço. Estenda as suas mãos sobre essa vida
para curar, libertar, transformar, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então é isso, amém. Então fica essa reflexão de hoje para nós, tá? Que Deus abençoe a todos grandemente e até mais, em nome de Jesus. Até mais.